Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que até Ricardo Araújo Pereira está a utilizar a morte de Papa Francisco para fazer um artigo contra o Chega e contra André Ventura. É curioso que um ateu, como é o caso de Ricardo Araújo Pereira, tenha mais questões dogmáticas sobre a Igreja do que a própria Igreja. E, portanto, eu venho mostrar-vos aqui uma parte deste artigo, porque, como eu já disse várias vezes, não sou assinante do Expresso, não farei questão de o ser, e, portanto, venho mostrar aqui um bocadinho deste artigo e vamos falar aqui um bocadinho sobre o assunto. Ora, temos por aqui: quando estava vivo, o Papa não agradava a Ventura, mas depois de morto é admirável. Pode ser que goste da democracia quando esta morrer, diz Ricardo Araújo Pereira. Portanto, basicamente, o que Ricardo Araújo Pereira diz de uma forma muito simplista é: André Ventura não gostava das formas de estar do Papa e, portanto, quando ele morre está a ser hipócrita em dizer que ele foi uma boa pessoa. Reparem numa coisa, à semelhança do que eu já disse e de um pensamento que me foi passado pelo Dr. Jaime Nogueira Pinto, que é: eu não faço dos meus inimigos políticos os meus inimigos pessoais. Ou seja, eu tenho a perfeita noção que há pessoas que não concordam comigo e que são boas pessoas. E, portanto, eu não concordar com o Papa Francisco não significa que eu tenha que o odiar. Eu não concordar com o Ricardo Araújo Pereira não significa que eu tenha que o odiar. Eu não odeio o Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que é preciso demasiada energia psicológica, física, para odiar uma pessoa e para odiar tudo aquilo que possa vir dessa mesma pessoa. Eu consigo separar o argumento da pessoa e consigo também separar aquilo que eu sinto sobre a ideologia da pessoa daquilo que ela própria está a dizer. E, portanto, isto, pelos vistos, é uma incapacidade que Ricardo Araújo Pereira tem. Eu não sei se o Ricardo Araújo Pereira tem a noção de que agora vamos ter o conclave. O conclave vai eleger o novo Papa. Portanto, isso prevê-se. Há aqui prazos que, efetivamente, têm que ser cumpridos e acredita-se brevemente, há conclaves que duram mais tempo, mas acredita-se que brevemente teremos, efetivamente, a nomeação do novo Papa, a eleição do novo Papa. E, portanto, o Ricardo Araújo Pereira tem que ter a noção de que, por exemplo, dentro da Igreja há linhas de pensamento. Há linhas mais progressistas da Igreja, há linhas mais conservadoras, mais tradicionalistas, mais liberais da própria Igreja, e o Papa Francisco tinha a sua forma de estar da Igreja, independentemente de se concordar ou não com ela. Temos é que reconhecer que até dentro da Igreja há pluralidade de pensamento, que é uma coisa que parece incomodar o Ricardo Araújo Pereira, que é um ateu. Uma coisa que eu acho adorável é determinados ateus, principalmente o Ricardo Araújo Pereira, ser mais dogmático sobre aquilo que é a Igreja do que propriamente André Ventura. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque Ricardo Araújo Pereira, segundo estes próprios comentários, o que o Ricardo Araújo Pereira está a dizer é: só há a forma Papa Francisco de ser Papa, só há a forma Papa Bento XVI de ser Papa. Quando nós todos percebemos que os Papas são pessoas diferentes, têm formas de estar em relação à Igreja diferentes, e por isso é que há favoritos a vencer o conclave e há pessoas que não são tão desejáveis a vencer o conclave consoante quem fala sobre o assunto. E, portanto, papas com linhas diferentes não é algo chocante. Ninguém é menos católico por discordar do Papa numa coisinha que ele diz. Se o Papa Francisco diz uma coisa com a qual vocês concordam, número 1, isso não o torna o anticristo, utilizando uma linguagem mais específica, nem o torna uma má pessoa por si só. Nós podemos discordar em vários pontos. E, portanto, o Ricardo Araújo Pereira, pelos vistos, é mais ditador e mais antidemocracia e pluralidade de opinião do que propriamente... porque às vezes os ateus fazem esse argumento, que é: a Igreja é muito dogmática, não está muito limitada, é muito palas e, portanto, só têm palas à frente dos olhos, não conseguem ver nada, não conseguem ter um horizonte mais aberto. Quando se fala de pluralidade de opiniões e de formas de estar dentro da Igreja, o Ricardo Araújo Pereira discorda. Ele diz aqui mais, e que é uma coisa que é interessante: o mesmo Ventura que achava que o Papa prestava um mau serviço ao cristianismo, considera agora que a sua vida foi um excelente exemplo para todos. E, portanto, basicamente, Ricardo Araújo Pereira diz: bom, vocês têm todos que adorar todas as vírgulas de tudo o que o Papa disse, ou então, primeiro, não são bons cristãos, ou em segundo lugar, não podem elogiar aquilo que era a própria pessoa. Caramba, o Papa Francisco, concordo ou não com ele, ideologicamente ele era um crítico. Ideologicamente eu não gosto de politizar a Igreja, mas o que é facto é que o Papa era um crítico do livre mercado, pelo menos em certa medida, e a questão e as posições dele sobre a imigração não eram efetivamente as posições que o Chega defende ou que outros partidos desta nova direita defendem. Agora,
Nós temos que olhar para isto e relativizar determinadas situações. Nós não somos relativistas, eu pelo menos da minha parte sou tudo menos relativista. Há efetivamente uma moral a seguir, essa moral nós todos sabemos, até dentro de nós, distinguir o que é bom do que é mau. Não sou relativista e portanto não é nesse campo que eu vou entrar. Mas apesar disso, dentro daquilo que são as normas da Igreja e os padrões e aquilo que se deve seguir do ponto de vista moral do cristianismo, há formas de poder olhar para a Igreja, a forma como se posiciona em determinados eventos a nível mundial, a forma como age até do ponto de vista de instituição de caridade, que é uma instituição de caridade muito relevante, das mais relevantes da história da humanidade, do ponto de vista dos mais pobres, etc. Haver linhas de pensamento dentro da Igreja não é algo obrigatoriamente mau, como assume Ricardo Araújo Pereira. E portanto, para terminar o vídeo, que basicamente era isto que eu tinha para dizer, acho muito chocante que tanto Ricardo Araújo Pereira como outros meios de comunicação tradicionais, falo por exemplo da CNN, que utilizou aqui a própria conta do Instagram para fazer um desenho de André Ventura, em que basicamente André Ventura era associado ao momento da morte. Portanto, não é como se André Ventura fosse culpado, mas colocava-se André Ventura como sendo um hipócrita porque respeitava a memória de uma pessoa, quando essa pessoa pode ter sido boa apesar de se discordar dela. O Papa Francisco, até enquanto argentino, era uma pessoa muito próxima das pessoas, chegava ao pé das pessoas, falava com elas, tinha um sentido de humor que trazia alguma proximidade. Há papas que não têm esse sentido de humor, que têm outra forma de estar e, portanto, a sua abordagem para com os pobres não era uma coisa negativa. Eu acho que vinha de um sítio bom. Eu acho que o Papa Francisco tinha alguns posicionamentos que até podiam vir de um sítio bom, apesar de, na prática, podermos discordar da forma como se chega a esse sítio bom, porque do ponto de vista da política acaba por ser aqui a mesma coisa. Reparem no debate entre André Ventura e Mariana Mortágua. Falava-se de habitação, falava-se de crescimento económico, sei lá, alguma coisa do género. A proposta da Mariana Mortágua até pode vir de um sítio bom do ponto de vista sentimental. Mariana Mortágua pode ser uma pessoa espetacular que diz assim: eu acho mesmo que temos que agir imediatamente e pôr tetos nas rendas é a melhor coisa que podemos fazer e, portanto, é a solução mais moral. Mas caramba, nós temos que ser também frios na forma como olhamos para as propostas. A Mariana Mortágua pode ter ótimas intenções em colocar tetos às rendas, mas isso não funciona. E portanto, nós discordarmos da forma como se cria mais habitação para as pessoas, como se baixa as rendas. André Ventura propõe, por exemplo, eu já o ouvia falar disso noutros debates, ele dizia: diminuir a imigração colocaria efetivamente menos pressão em cima dos serviços públicos. E eventualmente isso poderia ajudar na diminuição das rendas, por uma simples razão. A mesma oferta, menos procura, podemos eventualmente ter uma diminuição de rendas. Depois disso, diminuir ou até acabar com o IVA da construção, desburocratizar o processo de construção, que é uma coisa ótima. Portanto, somos os reis da burocracia em Portugal e, portanto, tirarmos um bocadinho de burocracia para que se possa construir mais com maior velocidade, pode ser uma forma de olhar para a coisa. Mas a Mariana Mortágua não vê a coisa assim e considera que retirar o IVA da construção, a única coisa que vai fazer é enriquecer os grandes grupos económicos. Limitar a imigração é uma forma de racismo e de xenofobia. E, portanto, nós até podemos partir os dois de boas intenções, mas vamos partir com propostas diametralmente opostas. E, portanto, isso não tem problema nenhum. Eu acho que o problema surge quando nós somos impedidos de dizer aquilo que pensamos. E se André Ventura, enquanto católico, discordar de alguma coisa que o Papa diz, tem todo o direito a dizê-lo e acho bem que o diga. Nós não podemos ser dogmáticos desse ponto de vista. Há verdades absolutas, sim. Há verdades morais, há. Agora, nós podemos ter um objetivo, sei lá, por exemplo, diminuir a pobreza, e o Papa, por exemplo, era crítico do livre mercado, quando na verdade eu considero que o livre mercado foi o sistema que mais pessoas retirou da pobreza. E portanto, não é que o Papa seja uma má pessoa por discordar do livre mercado ou por criticar o livre mercado, só acha é que existem outras soluções para o mesmo problema, que é uma coisa que eu por acaso discordo. E portanto, é um bocadinho por aqui. Ricardo Araújo Pereira tenta aqui utilizar, que é uma coisa muito baixa, mesmo de baixo nível, tentar utilizar a morte de Papa Francisco para atacar André Ventura é uma coisa sem nível nenhum, portanto, é uma coisa mesmo de baixo nível, uma coisa rasa e inacreditável. E já é utilizado não só por Ricardo Araújo Pereira, como já foi pela própria CNN. Eu acho que estas pessoas deviam pelo menos respeitar a memória de uma pessoa que está ligada à Igreja Católica, da qual eu também discordava em muitas coisas e não tenho problemas nenhuns em dizê-lo, mas respeitar a memória de uma pessoa que
eu acredito que teria boas intenções, apesar de eu não concordar com as soluções que ele sugeria para determinados problemas. E, portanto, há outros cardeais e houve papas anteriormente que tinham uma visão de uma imigração mais restrita. Podemos ver, por exemplo, São Tomás de Aquino também tem alguns pontos de vista interessantes do ponto de vista do que escreveu, das suas obras, até sobre a forma como o imigrante se deve comportar e a adaptação que o imigrante deve fazer, que o estrangeiro, que o imigrante, independentemente de como lhe chamem. E, portanto, dentro da Igreja, teólogos, cardeais, papas, veem o mundo e as soluções para os problemas do mundo de forma completamente diferente. E eu acho que isso é saudável. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais do MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.